Que o Eterno possa visitar cada um de vocês. Bom dia, Ana. Bom dia, Fabi. Bom dia, Paula. Bom dia, Lê. Bom dia, Dione. Shalom, shalom. A perfeita paz do Eterno sobre todos vocês. Bom dia, Betinha. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa manhã. Amém? Assim como ele tem falado constantemente, trazendo respostas. Em nome de Jesus. Mas primeiramente eu quero pedir aqui, vamos orar, amém? Primeiro eu quero pedir para que o Senhor aquiete os corações, aquiete as almas, amém? Porque o Senhor mostra que tem muitas pessoas com o coração angustiado, as almas agitadas. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa vir e aquietar o teu coração nessa manhã, amém? Deposita a tua confiança no Senhor, deposita a tua esperança no Senhor. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, amém? Apenas confie, apenas descanse, aquieta teu coração, aquieta a tua alma, em nome de Jesus, amém? E o Senhor me trouxe um louvor aqui, eu não sei quem é que está passando aqui, não precisa se manifestar aí, amém? Mas o Senhor pediu para mim falar aqui, para você que está sentindo isso, escuta aquele louvor que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Amém? Esse louvor vai ministrar você. Esse louvor, ele vai entrar dentro do teu coração, ele vai tocar dentro da tua alma. Então, escuta esse louvor. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Se eu não me engano, é da... Ai, Jesus... Eu não sei se é da Laura Sogueles, eu não lembro quem é que canta esse louvor, mas se você colocar esse louvor lá no Google ou no YouTube, essa frasezinha já vai aparecer. É uma resposta de Deus para você, amém? Apenas isso mesmo, é a Tamires Garcia, é esse mesmo, é da Tamires, amém? Então, em nome de Jesus, espere em Deus, não deixe a sua alma ficar agitada dentro do teu corpo, amém? Confia, espere em Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue falando conosco, Pai. Eu peço que o Senhor continue trazendo revelação, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu peço que o Senhor visite agora, Senhor, essas almas que estão agitadas, esses corações, ó Deus, que estão tão angustiados. Oh, recantalabaçumenerrai, que o Senhor venha com teu fogo, doce amigo Espírito Santo. Rakantalabaçumenerrai, o Senhor intensifique a tua presença, Pai, sobre esta vida, sobre esta casa. Pai, em nome de Jesus, toma essa causa nas tuas mãos, Cordeiro. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre ti, Senhor, as nossas dores, as nossas preocupações. Tiramos os fardos pesados que temos carregado, Pai, até aqui, Senhor. E que tem, Senhor, feito com que a gente não entenda a tua voz, com que a gente não discirna, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Repousa agora, Rakantalabaçumenerrai, as almas em verdes pastos, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que estão perturbando esta alma, que estão trazendo problemas fora de questão, em nome de Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, este coração, blinda esses ouvidos, blinda essa mente, sela, Senhor, essa vida com o sangue do Cordeiro, com o óleo do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame, Pai, o óleo de Gileade sobre essas feridas, sobre esse coração machucado, Senhor, angustiado, Rakantalabaçomenerrai, e que o Senhor, Pai amado, Pai querido, venha intensificar, Jesus, a tua presença sobre esta casa, sobre este lar, Pai, sobre esta vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Pai, peço que o Senhor continue falando conosco durante esse devocional, Jesus.
Prepara a nossa mente, abre o nosso intelecto, que o espírito da sabedoria, da revelação da palavra, o espírito da profecia que é Cristo, esteja em nosso meio. Sela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a minha boca agora, Pai, com brasas do altar. Eu entrego o controle e o domínio, Senhor, desta live nas tuas mãos, Cordeiro de Deus. O Senhor, Espírito Santo, é o pastor principal, Senhor. Usa a minha vida, Pai, com ousadia, com intrepidez, Pai, em nome de Jesus. Sela nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. E eu declaro que todo principado, toda potestade, todo dominador local, Senhor, todo dominador das trevas são consumidos agora pelo fogo da tua presença, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e eles baterão em retirada. Eu declaro que esta live não vai ser derrubada. Eu declaro, Senhor, que as internets elas se tornam agora inacessíveis, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que só tu és Deus, somente o Senhor tem poder de fala em nosso meio. Tampa a boca, Senhor, do acusador. Tampa a boca, Pai, do espírito de adivinhação. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a tua autoridade, o teu poder, a tua glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que o espírito da revelação da palavra venha, Senhor, sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para quem entrou aqui depois, glória a Deus. Leia, amém? Bom dia. Deixa eu ver aqui. Amém, amém, Lu, Deus abençoe. Vamos lá. Para quem está aqui, Rene, amém? Débora, Paula, glória a Deus, aleluia. Bom, se tiver alguém aqui de primeira vez, bom dia, Cléo, bom dia, Eliene, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe alguém aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Bom dia, Milene. Espero que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Em nome de Jesus. Espero que o Senhor fale com você no profundo, no oculto e no secreto, que Ele continue derramando da glória dEle, da Shekinah dEle sobre a sua vida. Bom dia, Milene, a paz, amém? Estamos fazendo o nosso devocional, leitura do livro de Josué, capítulo 11 e capítulo 12 hoje, amém? Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Rafaela, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para quem puder pegar aí a Bíblia, abra comigo, senão apenas esteja atento ao que o Senhor tem para falar conosco, através da Santa Escritura, amém? E a palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 11, as conquistas ao norte de Canaã. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e a Cássaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, na planície ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor a oeste. Aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispa. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso, como a areia da praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e carros. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué, não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, transpassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué com todo o seu exército, parei aqui, só um minuto, tá? Lembra que ontem eu peguei e falei acerca das orações estratégicas? Aqui também tem mais um pedaço que você pode acrescentar, por isso que eu coloquei lá no grupo que aquela era uma oração modelo de quando você orar e fazer alguma oração de guerra, principalmente se você se sentir, se você estiver dentro de uma batalha do qual você está sendo perseguido, ou se você se sentir ali que você está sendo espionado. Vocês também podem declarar isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vire, queime, destrua todos os carros de guerra. Acrescentem, amém? Então, se você está lendo a palavra aí, com a Bíblia física, eu aconselho você, se você não tem esse hábito, de grifar, de você ir lá e marcar, porque aí você nunca esquece. Você marca e coloca.
estratégia de oração. E aí você sabe, e isso vai fazer com que você grave com mais facilidade, para quem tem dificuldade de gravar versículo, amém? Isso foi o que me ajudou muito, a minha Bíblia ela é toda marcada. E fora essas aqui, ainda tem dentro. Então, por isso que você grava bastante, porque você vai marcando e depois você lembra onde você marcou, amém? Então, vamos lá, mais uma estratégia de guerra, de oração de guerra. Versículo 7. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa, perto das águas de Merom, e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou, e os perseguiu até Sidom, a grande, até Miserefote Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nessa mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido uma grande capital de todos esses reinos. Exterminou à espada todos os que nele estavam, aniquilou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu. Tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades. Porém, passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Povo de Deus, mais uma vez o Senhor diz aqui, não temas diante deles, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos transpassados a Israel. Mais uma vez o Senhor diz, não temas. Mas mais uma vez o Senhor fala, eu estou contigo, a vitória já é tua. Logo no começo da live, o Senhor me mostrou pessoas que estavam com o coração angustiado, com a alma agitada. E o Senhor fala através dessa palavra para você, não tema, confia e espere em Deus. Às vezes você está achando que a resposta do que você precisa vai demorar muito. E não é assim que funciona. Espera, confia em Deus. Ele já te entregou nas tuas mãos a tua vitória. Leia, espere e confie em Deus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, a maioria, em todos os versículos, a maioria delas, em todo o tempo todo, Deus vai falar, não temas, não temas, não temas. O que acontece é que Satanás, ele fica lançando dardos de preocupação, amém? Ele fica lançando setas na mente, para que você fique temorosa. E quando a gente deixa o temor entrar dentro, e não o temor de reverência ao Senhor, mas o temor de medo. Quando a gente fica temoroso da situação, você bloqueia a ação do Espírito Santo de Deus sobre essa situação, você bloqueia a ação do Senhor dentro da tua vida, dentro da tua casa, porque de uma forma inconsciente, você está liberando nas regiões celestiais de que você não confia em Deus. E aí, o que está acontecendo? Em paralelo a isso, você está fortificando e alimentando Satanás a ficar constantemente colocando esse tipo de pensamento e sentimento dentro de você. Então, quando o Senhor diz aqui, não temas diante deles, não tema diante dessa situação, não tema diante desse problema, não tema diante dessa adversidade, não temas. A gente deve chorar, a gente deve rasgar as nossas vestes, a gente deve colocar pano de saco, se cobrir com cinza, a gente deve fazer tudo o que você quiser fazer, mas por momento, é momentâneo. Nós somos seres humanos e não somos de aço. Nós temos o quê? Sentimentos e emoções. É normal a gente ficar assim às vezes, mas isso não pode fazer com que a gente se torne nesse lugar de lamento e choro um lugar de habitação. Porque é passageiro. Porque é passageiro.
Então, em nome de Jesus, povo de Deus, a gente tem que se levantar, por mais que esteja difícil, por mais que esteja uma guerra, por mais que seja uma peleja. Se você tiver que ficar passando um dia ali, passe um dia, mas no outro você troca as suas vestes de dor e de lamento e coloca as vestes de alegria. Porque no Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, em nome de Jesus, entrega o teu coração, aquele louvor que o Senhor trouxe, medite nele, deixa ele ministrar a tua alma. A gente precisa aprender a ouvir, a usar as armas que o Senhor nos entrega. Muito se fala de louvores almáticos, e eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de adoração vertical, que é uma adoração que toca o reino de Deus, que toca a glória de Deus, o trono de Deus, e a glória desce. Mas existem momentos em que eu coloco um louvor em que a minha alma é ministrada. E a gente precisa discernir isso. Senhor, quando a minha alma está precisando de ministração, é quando a gente se encontra nesse nível. Porque nós somos feitos de emoções. Jesus chorou. Jesus se abateu. É da Tamires Garcia, porque está batido a minha alma. Eu não lembro o nome do louvor, mas se você colocar assim, porque está batido a minha alma, vai aparecer. Eu não lembro. Se alguém puder pesquisar e escrever aí, eu agradeço. Amém? É esse louvor. Então a gente precisa entender, povo de Deus. A gente precisa compreender, ter compreensão daquilo que está passando pelo momento. Amém? Então, em nome de Jesus, não é feio, não é errado a gente chorar, não é errado a gente espernear, não é errado a gente rasgar as vestes. Mas isso não pode ser o quê? O lugar da nossa habitação. A gente não pode ficar nessa frequência que a gente está gerando. Aquieta a minha alma. Obrigada, Anne, Deus abençoe. Então, assim, a gente não pode fazer com que esse lugar se torne um lugar de habitação eterno. A gente vai chorar um momento, só que daqui a pouco a gente tem que tirar essas vestes de dor e deixar Deus conduzir. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai estar mostrando de uma forma indiretamente, mesmo que você por dentro você esteja assim, cara, será que vai acontecer? Será que realmente vai dar certo? Mas você vai estar mostrando para o mundo espiritual que você crê em Deus. E isso é um exercício de fé. Isso é você ser transportado para o nível sobrenatural de fé. Isso é você entrar dentro de uns dos dons do Espírito, que é a fé sobrenatural em Deus. É a fé de mover milagres, é a fé de que você não está vendo nada, mas no Espírito você sabe que Deus é capaz de tudo. Amém? Glória a Deus. Versículo 15 de Josué, capítulo 11. Vamos lá. Josué executa as ordens de Moisés. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero ressaltar aqui um ponto. Amém? Vou ler de novo, versículo 15. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés ao seu colaborador Josué. E Josué executou tudo sem omitir, sem esconder nada, uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Deixa eu falar algo aqui. Povo de Deus, o Senhor está transicionando muitas pessoas aqui. O Senhor está ativando muitas pessoas no dom de profecia. O Senhor está ativando muitas pessoas aqui no dom de palavra de conhecimento, no dom de palavra de sabedoria. E eu quero deixar algo aqui bem alerta, bem explícito, para que vocês não venham, amém, se perder em meio ao processo. Tudo que Deus mandar você falar, você fale. Não retenha nada. Nossa, mas o que o Senhor pediu para mim falar é muito forte. Tá, se Ele pediu para você falar, é porque a pessoa que vai ouvir vai ter estrutura para receber. E se você não falar, você está correndo um sério risco de você participar de um processo interrompido na vida daquela pessoa.
Porque se o Senhor está te dando a permissão de você ouvir o que ele tem para você, primeiro que ele já está vendo que você tem um grande nível de intimidade. Porque para você liberar profecia, para você liberar a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, você tem que ter os seus ouvidos kadosh. Você tem que estar com a sua vida alinhada. Você tem que estar com a sua vida santificada. Porque o papai está permitindo que você escute algo da parte dele, então você está tendo acesso, né, liberado aos céus, e aí ele está contando com você como um instrumento para que você venha abençoar, exortar aquela pessoa. E se você não falar, e se você omitir metade da mensagem, povo de Deus, você vai estar parando o processo de Deus naquela vida. E aí, quando as coisas começarem a acontecer, você vai se sentir mal por isso. Você vai falar, por que eu não fiz? E aí, e na outra ponta da história vai estar o quê? Deus vai parar de falar as coisas para você. O Espírito Santo de Deus vai começar a dar uma segurada e uma brecada, porque ele vai pegar e falar assim, eu entrego as coisas para Débora, vou usar a vida da Débora de exemplo. Eu entrego e revelo as coisas para Débora, mas ela não fala. Mas ela tem medo de abrir a boca, ela tem medo do que os outros vão pensar. Não tenha medo. Quando você sentir que é para você falar, o Espírito Santo de Deus vai testificar dentro do teu coração. Aquilo vai vir como uma bola dentro da tua garganta e você não vai conseguir parar de falar. O teu coração vai acelerar. O teu espírito, parece que vem uma coisa assim, cada um sente de uma forma. Mas você não vai conseguir ficar em paz enquanto você não fala. E se você não fizer de acordo com o que a vontade de Deus está te pedindo, se você omitir, se você tentar modificar, a mensagem, Deus vai te pegar de jeito. Então, em nome de Jesus, que a gente venha ter temor ao Senhor. O Senhor está forjando novos líderes, o Senhor está forjando um novo povo, o Senhor está levantando os remanescentes que não se contaminam, que não se vendem a Baal. Mas para isso, a gente tem que fazer tudo de acordo com a vontade que ele pede. Se ele mandar você falar, você fala. E se ele falar para você também não falar, você também não vai falar. Porque às vezes também a pessoa pega e recebe algo da parte do Senhor e se acha o Highlander de Deus. E aí pega e sai falando tudo, mas Deus não mandou você contar. Então a gente precisa entender que os dons, eles se completam. Os dons do Espírito Santo, eles se unem. Então, Deus vai trazer algo para você falar, uma mensagem, mas ao mesmo tempo, Deus vai trazer o discernimento de espírito para que você possa discernir se você deve falar ou não. E se você tiver que falar, você fale a mensagem inteira. Sem omitir e sem acrescentar nada também. Amém? Versículo 16. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen e Céfela, as terras da planície de Judá, a Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte Alaque, escarpado, até que se ergue em direção de Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sope do monte Hermon, Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo, Josué batalhou contra todos esses reis. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Josué, ele teve a vitória. Amém? Josué, ele passou todos os reis, a espada não ficou um para contar a história. Só que existe algo por detrás dessa vitória de Josué. Ele batalhou contra todos esses reis por um longo tempo. Isso aqui fala para mim e para você que tem batalhas suas e minhas que vão ser por um bom tempo, por um longo tempo. É porque Deus não está com você? Não, porque em todo o tempo Deus esteve com Josué. Em todo o tempo Deus esteve com o povo de Israel. Mas se fazia necessário passar todo este período de batalha para que depois eles tivessem a vitória. Para quê? Para que o povo de Israel aprendessem, porque eles não aprenderam no Egito, eles não aprenderam em outras batalhas, de que Deus é Deus. Aprender a confiar.
Então, para quem estava buscando a resposta de Deus, Deus está te entregando a resposta agora. A vitória ela é garantida. Você vai passar por essa batalha, mas às vezes você tem que ficar por um longo tempo. E isso não significa que a vitória já não é tua. Isso não significa que Deus não é contigo. Isso não significa que Deus não está se agradando do teu posicionamento. Isso não significa que você está debaixo de alguma maldição. Isso não significa que você está debaixo de algum pecado. Isso não significa nada disso. Significa que existe um tempo determinado para todas as coisas. Até mesmo para que você saia vitorioso de dentro de uma batalha. Deus está falando de uma forma muito clara. Deus ele está quase escrevendo um outdoor aqui. E eu sinto isso no meu espírito. Porque tem pessoas que estão constantemente questionando o Senhor. Mas, Senhor, essa batalha não vai acabar nunca. Mas, Senhor, essa batalha, quando que eu vou sair dessa situação? Quando que eu vou sair dessa situação? Não pergunta para Deus quando você vai sair dessa situação. Convida Ele de uma forma diferente para falar assim, Senhor, enquanto eu estiver nessa situação, permaneça comigo assim como fostes com Israel. Assim como foi com Josué. Não interessa. O problema é que a gente fica focado demais no tempo que tá demorando o processo. E a gente não desfruta da presença de Deus durante o processo. Vocês conseguem entender o que o Senhor está querendo? Em nenhum momento, meu Deus, está me dando calor. Em nenhum momento, Deus se apartou de Israel. Em nenhum momento, Deus se apartou de Josué. Todos os reis foram derrotados, todos. A vitória é garantida, porque quem luta a tua causa, quem luta a tua batalha não é você. Porque as nossas lutas não são carnais, as nossas lutas são no mundo espiritual. Então são os anjos que guerreiam com você, é Jesus que está ali à direita do Pai intercedendo por você, e Deus que pega e fala assim, agora eu declaro que vai acontecer. O problema é que a gente fica focado demais no tempo da batalha e a gente não consegue desfrutar da presença de Deus no meio da batalha. A gente não consegue gerar em nós ainda mais intimidade e confiança, perseverança. A batalha ser árdua demais e longa demais não significa que você já saiu perdedor. Não tem nada a ver. Não é isso que a palavra fala. Porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Pega isso e coloca dentro da tábua do teu coração. Porque hoje a lei não é mais em pedra, mas é dentro do teu coração. E Jesus é a própria lei. Então pega isso e traz para dentro da tua casa. Traz para dentro da tua vida, na verdade. Casa porque a gente é visto como casa, né? Mas traz isso para dentro de você. Viva essa verdade. Acredita, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que a situação que você está passando pode ser assim, Michele, mas você não sabe o que eu estou passando. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor, irmão. Deus ainda é Deus. Deus continua fazendo milagres. Deus continua ressuscitando mortos por aí. Deus continua fazendo o sobrenatural. O problema é que nós somos imediatistas, o problema é que nós não conseguimos ver com os olhos da fé, o problema é que a gente não quer desfrutar da presença de Deus, a gente faz birrinha com Deus, porque na nossa mente humana, o período de sofrimento não pode passar um determinado tempo. Eu só suporto sofrer e passar por dificuldade até aqui, Deus. A partir daqui eu não suporto. Então você dá um jeito de arrumar aí. E não é assim que funciona. A vitória, ela é certa, ela é garantida. Ela é garantida. Só que tem um tempo certo. Eu vou ler de novo o versículo 18. E durante algum longo tempo, Deus deixa bem claro aqui, durante longo tempo. Então, isso mostra que foi muito tempo. Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel. Eles estavam numa batalha constante.
Eles não tinham paz com ninguém, exceto, menos, salvo os heveus que habitavam em Gibeon, que foi aquele povo que enganou Josué e o povo de Israel. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Então aqui mostra para mim e para você o quê? Se você acreditar no Deus vivo de Israel, se você desfrutar da presença do Senhor, acreditar que a vitória já é tua por direito, por herança, porque Cristo já te entregou a vitória, você vai tomar posse de tudo que você quer diante da presença de Deus. Porque foi isso aqui que aconteceu com Josué. Ele teve uma peleja muito grande durante todo o tempo da vida dele, não existia um rei que era a favor do povo de Israel. Mas ele retrocedeu? Não. Porque ele tinha uma palavra. E quando a gente tem uma palavra, a gente tem que andar sobre a palavra, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou que estaria conosco até o final dos tempos, ele vai estar comigo e com você até o final dos tempos. Se ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, isso vai se cumprir. O problema é a gente que não acredita. O problema é a gente que se deixa levar pelas nossas emoções e não temos o quê? Domínio próprio. E a gente deixa as nossas preocupações se sobressaírem ao plano que Deus já estabeleceu. Deixa eu falar, gente, algo que o Espírito Santo está falando de uma forma muito clara aqui. Todo o trabalho, todo o processo, toda a peleja que eu e você passa, se faz necessário. Não tem para onde fugir. Então a gente tem que pedir o quê? Senhor, me dá a mente de Cristo, me traz uma metanoia, muda a minha forma de ver, muda a minha forma de enxergar essa situação e me transporta para um ambiente do qual eu consiga repousar nos teus braços e ter a certeza de que o Senhor já me entregou a vitória. O problema é que a gente não muda a nossa visão e a gente não muda a nossa mente. E aí a gente fica preso a padrões, peraí, filho, a gente fica preso a padrões que nos deixam presos nessa situação. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, que a gente venha, em nome de Jesus, acreditar e tomar posse daquilo que é nosso por direito e por herança. Se a gente passar por todas as batalhas, seja por longo tempo ou curto prazo de tempo, o Senhor vai entregar, amém, a vitória. Você toma posse de tudo que é teu por direito e por herança. Coisas que nem imaginava na tua mente, você vai tomar posse. Amém? Vai lá, filho. Versículo 20. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer. Olha aqui. Tudo o que acontece é porque é por vontade do Senhor. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos, para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobrevivessem completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Da mesma forma como Deus endureceu o coração de Faraó, para que através da vida daquele povo de Israel fosse vista a glória de Deus, Deus às vezes vai permitir que as coisas se tornem, fiquem da forma como está, para que os outros vejam a glória de Deus através da sua vida. E isso daqui, para quem não é tratado na alma, se torna um processo doloroso. E o que o Senhor quer nessa manhã é te fazer com uma estrutura mais solidificada na pedra angular que é Cristo, para que você suporte isso. Porque quem ainda não entendeu a dimensão da glória, quem ainda não entendeu a forma como Deus trabalha, muitas vezes não suporta o processo. Porque às vezes Deus vai te levar a situações que para você não vai fazer sentido, que para você vai ser tipo penoso e doloroso demais. Mas não é porque ele te odeia, não é porque ele te odeia, não é porque ele não te ama, mas é para que os outros vejam a glória dele através da sua vida. E deixa eu te falar, não existe nada melhor
do que você ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A gente tem que se sentir privilegiado. Só que se a gente for uma pessoa almática, se a gente for uma pessoa que ainda é dominada pelas nossas emoções, nós não vamos suportar esse processo de chegar ao nível de ver a glória de Deus sendo manifesta sobre as nossas vidas. Então o Senhor, ele está tratando você. Ele está te solidificando, ele está fazendo com que as suas estruturas se tornem mais firmes na presença dele. Porque quando a glória de Deus vir, você vai suportar o peso da glória. Porque uma pessoa que não tem estrutura para suportar o peso da glória, não desfruta da glória. Porque quando a glória de Deus desce, ela abala a estrutura. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele povo lá em Atos 2, abalou o templo. Será que você está entendendo o que Deus está querendo dizer aqui? Faz sentido para você? Não tem como você deixar sua estrutura ser trabalhada, solidificada, ser firmada na pedra angular, se Deus não vir talhar você. Se Deus não vir e te amassar. Se Deus não vir e quebrar as arestas que precisam ser quebradas. Para subir um templo, para subir uma parede e que ela esteja alinhada, passa por processo. Não é assim que o pedreiro faz? Quando ele vai construir uma casa, bate a massa, depois assenta o tijolo, depois do tijolo vai lá e ele começa a passar o reboco, depois do reboco vai lá, passa a massa corrida, depois da massa corrida vai lá e lixa, depois que lixa, depois pinta, depois faz isso, faz o recorte. É da mesma forma. Antes de construir, tem que fazer o fundamento. Senão a casa não tem estrutura, senão a parede cai. Nesse fundamento é colocado ali a armação, amém? De metal, aqueles ferros para dar sustentação, porque senão na primeira chuva vem tudo pro chão. Como que eu e você quer suportar a glória de Deus, quer viver a glória de Deus se você não tem estrutura, sendo que a glória de Deus, não, o nosso corpo, o ser humano, não suporta. Entenda algo, Deus está trabalhando na tua alma, Deus está trabalhando o teu espírito, Deus está trabalhando o teu caráter, para que você suporte a glória, para que a glória dele seja manifestada através da tua vida. A gente não suporta o peso da glória. Não adianta a gente ficar todo dia, Senhor, derrama a tua glória, Senhor, derrama a tua glória, Senhor, eu quero a tua presença. Mas você não tem estrutura, eu não tenho estrutura para suportar o peso da glória, porque corpo nenhum suporta a glória de Deus. Tá fazendo sentido agora para você o porquê de tudo que está acontecendo? É por isso, irmão, é por isso, irmã, que Deus permite com que a gente passe por isso. E isso serve para mim também. Então, em nome de Jesus, que a gente não venha parar o processo de Deus com a nossa boca. Nós devemos rasgar as nossas vestes. Nós devemos chorar. Nós devemos, amém, se lançar aos pés do Senhor. Mas tudo tem o seu determinado tempo. Porque às vezes a gente entra nesse lugar, como já foi dito aqui antes, de questionamento, a gente entra nesse lugar de porquê, e ai, Jesus, e ali a gente fica, e se esquece de sair. É transição. Lembra, você está dentro de um vale. Só que quando a gente está num vale, para quem já passou numa cidade que é um vale, você olha para cima, você vê um monte. Você vê as colinas. Você está no vale. Mas se você levantar a tua cabeça, você vai ver o monte, o lugar alto, o lugar da habitação do Deus vivo de Israel, o lugar da onde Deus vai manifestar a glória dele através da tua vida. O monte está lá. Você está no vale. Vai subir. Você vai subir. Mas no meio do vale, olhe para o monte. Enxugue tuas lágrimas. Troca suas vestes de lamento, troca suas vestes de lamúria, tira a murmuração dos teus lábios e olha para o monte, porque é lá que Deus vai te levar. Porque ele não te chama por cauda, mas por cabeça. Você é filho,
Você é filha, comprado por um alto preço, preço de sangue. Você carrega todo o poder e autoridade dentro de você. E o que Satanás está fazendo é fazendo com que a gente se comporte como gatinhos amedrontados. Só que o que está dentro de você é um leão que ruge o tempo todo. Versículo 21. O extermínio dos filhos de Enaque. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins. Era uma das raças de gigante. Dos montes de Hebron, de Deber e de Anabe. De todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como as suas cidades. Isso daqui fala para mim e para você que não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o problema que você está passando, Deus é Deus para destronar todos. Às vezes você se vê literalmente como Josué, ou então como aquele personagem que todo mundo gosta, Davi. Davi derrotou Golias. Às vezes você está se vendo no meio dessa situação como Davi. Ou então, na verdade, como Saul. Porque Saul sabia que ele tinha a presença de Deus, ele tinha uma autoridade. Mas ele teve medo de ir lá e debater com Golias. Porque o problema parecia maior do que ele podia dar conta. Golias era muito para o exército de Saul, mas não era muito para o Deus vivo de Israel que Davi servia, que Davi conhecia, que Davi tinha intimidade, que Davi adorava todos os dias no oculto, no secreto, independentemente de ter algo de bens monetários ou não, porque ele era um simples pastor de ovelha. Porque ninguém ligava para Davi, porque ele era o excluído até mesmo da própria família, nem os irmãos dele acreditavam nele. Então, que em nome de Jesus, hoje você possa entender que por mais que esta dificuldade pareça gigante demais aos teus olhos, você já é vencedor. Você já é mais que vencedor. Porque você é filho, porque você é filha. Deus já te entregou a vitória. Josué derrotou aqui os Enaquins, raça de gigante. Talvez o problema que você está passando aí é exatamente um gigante perto de você. E você está se comportando, literalmente, como Saul se comportou. Ei, deixa eu te falar. O teu general é Cristo. O teu general é Cristo. O teu general é Cristo. O Senhor dos exércitos é o teu Pai. O Senhor dos exércitos é o teu Pai. Todo poder, toda autoridade, tudo está sobre você. Porque você recebeu isso como herança, Rakantalabasomenerai, porque o Senhor te fez geração eleita, sacerdotes reais do papai. Não deixa Satanás tocar na tua identidade. Não deixa Satanás vir e minar aquilo que você já passou na presença de Deus, porque o Senhor me fala aqui que tem pessoas que já passaram por esse nível de teste, por esse nível de batalha, por esse nível de dificuldade espiritual, mas que venceu. Só que você está se esquecendo de onde você saiu. Você está se esquecendo de onde Deus te tirou. Você é forte. Você é guerreiro, você é guerreira. Faz um retrocesso ali, faz ali. Traz a memória de onde Deus te tirou. Será que você é mesmo um derrotado? Será que você é mesmo uma derrotada? Para 5 minutos do teu dia hoje e veja de onde Deus te tirou. Veja o que Deus já fez na tua vida. Será que você realmente vai perder essa batalha? Será que realmente você não é capaz de derrotar esse gigante? Ei, não deixa Satanás colocar pensamentos de derrota. Não deixa. Não deixa ele mudar a tua mente, mudar a tua identidade, te contaminar. Em Cristo você já é mais que vencedor e vencedora. Passemos pelo momento da dor. Choremos como Jesus chorou.
Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, papai, porque é doloroso demais. Jesus, eu não vou suportar. Mas, todavia, Senhor, que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Porque a tua, ela é boa, perfeita e agradável. E eu sei que isso que eu estou passando é para glorificar o teu santo nome. É para que todos vejam que Deus é Deus na minha vida. E para que todos vejam que Deus é Deus na minha vida, eu preciso ter uma estrutura que suporte a glória de Deus. Amém? Versículo 22. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, que alguns puderam sobreviver. Então, aqui é da onde veio o remanescente ali, que é Golias. Porque a grande maioria, o que aconteceu? Josué passou a espada. Só que ainda ficou um pouquinho. Isso aqui mostra para mim e para você o quê? Que as nossas dificuldades, a grande maioria vai passar. Só que aí vão vir outras, para que a glória de Deus continue sendo manifestada através de nós. Só que às vezes as pessoas não vão entender, mas por que a glória de Deus? Porque isso é um sentimento, isso são pensamentos que Satanás lança. E o Senhor me fala isso de uma forma muito clara aqui. Que Satanás lança pensamentos nas mentes, dizendo assim, nossa, mas por que para a glória de Deus se manifesta na minha vida, um filho dele tem que sofrer? Quem disse que é sofrimento? A gente olha com os olhos que a gente quer. Passar por momento de dificuldade não significa que é sofrimento. Eu posso mudar essa ótica e falar assim, eu passo no momento de dificuldade porque eu vou caminhar lado a lado com meu papai. Porque eu tenho a oportunidade de me achegar mais nele. Agora, se eu quiser olhar pela perspectiva e a ótica de que Deus está me punindo, de que Deus está me fazendo sofrer, eu vou estar dando o quê? Mão pro capeta. Tudo está relacionado ao quê? A você mudar a tua metanoia, ter uma mudança de mente. É o que está lá em Atos, não, meu Deus. Não sei se é Romanos, quer ter a mente de Cristo. Quer ter a mente de Cristo. Nós devemos buscar ter a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. É igual o irmão colocou, nós estamos em treinamento com o Pai. Não deixa Satanás colocar na tua cabeça de que, nossa, porque o Senhor me mostrou pessoas sendo lançadas por esse tipo de pensamento, por setas demoníacas. Nossa, então para a glória de Deus vir sobre a minha vida, eu tenho que passar por isso? Não, irmão, em nome de Jesus. Está repreendido esse sentimento, esse pensamento que está tomando conta da tua mente. Cai por terra agora. Em nome de Jesus, seja consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus todo dardo, toda seta que Satanás tem lançado nessas mentes. Cai por terra agora. Nós passamos por este momento porque nós temos a oportunidade de caminhar lado a lado com meu papai. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não dá ouvido para o que Deus está falando. Porque às vezes ele está gritando, chamando a nossa atenção porque ele quer ter relacionamento comigo e com você, e a gente está preso demais às coisas deste mundo. Tá tudo bem. E aí às vezes a gente esquece de buscar Deus quando está tudo bem. E a gente só lembra de buscar ele quando as coisas fogem um pouquinho do trilho. Amém? Versículo 23. Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. Amém, irmã, é isso mesmo, Romanos 12, 2. A mente de Cristo, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Ó, para quem quiser ler aqui depois, a irmã colocou Romanos 12, 2. Amém? Vou fixar aqui. Deixa eu só fixar aqui. Meditem. Amém? Ai, meu Deus. Não consigo. Bom, enfim. Mas é Romanos 12, 2 que fala sobre 1 Coríntios 2, 16? Eu não lembro, gente. Bom, é a mente de Cristo. Agora, voltando aqui no versículo 23. E a terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. A palavra diz que depois que você passar por tudo isso, você vai entrar num descanso. Você vai entrar num tempo de refrigério. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Você pode analisar.
Vai ter momento em que vai estar tudo uma grande confusão, uma batalha, sabe, generalizada. Aí depois você vai ver que as coisas vão começar a se organizar. Depois você vai entrar no descanso do papai. E ali você vai permanecer. E ali você vai desfrutar, colher aquilo que você plantou. Entenda, para quem está passando, assim como eu acredito que todos nós temos uma batalha. É tempo de você lançar semente. É tempo de você plantar na presença de Deus. Plantar o quê, Michele? Plantar esperança. Plantar a ousadia no espírito. Plantar intimidade, gerar intimidade. Porque depois que passar isso, você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Então você vai ter um momento de refrigério, você vai ter um momento de descanso, você vai ter um momento do qual você vai falar, meu Deus, agora eu estou passando por um período de 1 ano em que eu não estou de guerra, eu estou no Shabat. Pode ser que depois venha outro perrengue, pode ser que depois outra coisa venha para tentar vir e fazer com que você entre numa guerra. Mas a vitória vai estar sendo garantida de qualquer jeito. Em todo o tempo, Deus já te deu vitória. As nossas lutas não são às vezes as mesmas. Elas só se repetem por 2 fatos. Ou por conta de uma maldição hereditária, ou porque você não aprendeu da primeira vez o que deveria aprender. Nossa, mas está acontecendo de novo isso comigo. Talvez você está praticando o mesmo erro. Talvez você não mudou o que precisa ser mudado. Deus permite, às vezes, a situação passar de novo na nossa vida, passar a mesma prova, porque você não foi aprovado naquela. Porque é uma escola, literalmente. Enquanto você não acerta, não tem como o professor ir lá e dar certo para você e passar uma próxima matéria. É a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Enquanto o pai não vê que você foi aprovado, não tem como passar de nível. Por isso que as coisas às vezes se repetem. Você pode ver que as coisas em que você foi aprovado, elas não voltam mais. Um exemplo. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu já não vivo mais uma vida que eu tinha no passado antes de me casar. Hoje eu já não sofro na minha parte sentimental. Por quê? Eu fui tratada, eu fui curada, eu deixei na cruz do Senhor aquilo que me contaminava. Então, hoje eu tenho meu marido, hoje eu tenho a minha casa. Então, eu fui aprovada, eu passei. Agora, existem outras situações que às vezes elas voltam, por quê? Michele, você ainda não aprendeu a confiar em mim. Filha, olha para mim. E enquanto a gente não aprender, Deus não vai fazer mudar. Ir para o próximo nível. Não tem como. Não tem como uma pessoa, amém? Passar para um próximo nível se ela não tem capacidade. Não adianta nada, vai ficar moscando. É a mesma coisa que eu pegar o meu filho de 4 anos e colocar ele para estudar junto com a pessoa do 3º colegial do ensino médio. O que vai acontecer? Uma criança tendo aula com uma pessoa, com adolescentes de 17 anos, ele não vai entender nada. Entende o que o Senhor está dizendo aqui? Viva o processo, aproveite o processo, aprenda as lições, seja solidificado, seja edificado na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Não queira pular etapa, porque depois que você pular, se você pular, você vai ter que voltar e passar tudo de novo. Deixa eu falar, não é Deus que estende o nosso deserto e o nosso vale, é a gente. Porque a gente não suporta passar pelo processo e a gente quer acelerar. E quando a gente acelera, o que acontece? A gente não passa etapa por etapa. É isso que acontece. Vamos lá. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram. A leste do rio Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon, inclusive todo o lado oriental do Arabá da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, dominava desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade.
Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Quirote, da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado, ao leste, até Bet-Jesmote, e mais ao sul, ao pé das encostas do monte Pisga. Os israelitas, igualmente, tomaram o território de Og, rei de Bazã, e um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote Edrei. Ele dominou o monte Hermon, Salca, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até os limites de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram. Além do Jordão ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel segundo as suas divisões. Na terra central de Céfela, região montanhosa, a Arabá, a planície do Vale Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Negueb e a região sul. Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Amurte, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Líbina e o rei de Adulão, o rei de Maquedá e o rei de Betel, o rei de Tápua e o rei Éfer, o rei de Afeque e o rei de Lasaron, o rei de Madom e o rei de Azor, o rei de Sirom-Meron e o rei de Aksaf, o rei de Tanak e o rei de Megido, o rei de Quedes e o rei de Jocneão, na região do Carmel. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui, e o Espírito Santo de Deus nos mostra aqui nessa passagem do capítulo 12. Existem coisas, povo de Deus, que é você que vai vencer. Existem batalhas dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, que é você que vai vencer. Mas existem coisas, dificuldades e batalhas que aí vai vir para uma próxima geração. Que aí vai ser quando você passar o bastão. É isso que o Espírito Santo de Deus pede para eu falar aqui. E isso está sendo uma resposta para mim. Tem coisas que o Senhor vai entregar vitória para você. Neste período, agora, nessa era, nesse tempo. Mas tem coisas que quem vai vencer, você não vai poder vencer pelos outros. Vai ter que passar o bastão. Porque você declarou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem coisas que a gente não vai poder lutar e guerrear pelos outros. Eles têm que lutar suas próprias batalhas. Isso daqui está dando uma resposta para mim. Porque eu estou passando por uma situação bem complicada. Às vezes, a gente quer fazer com que a pessoa entenda, né? Que a pessoa viva o que a gente vive com Deus. E não vai acontecer. Às vezes a gente quer lutar batalhas que não é para você lutar. A única coisa que a gente pode fazer é lutar em oração. Senhor, quebra as escamas. Senhor, abre os grilhões. Senhor, quebra tudo aquilo que está impedindo fulano, ciclano de ver, de enxergar, de fazer. Porque para a batalha, quem vai ter que ir é o fulano. Porque você já vai estar com a sua identidade firmada. Porque você já vai estar com a sua estrutura alinhada. Às vezes você está guerreando, amém? Só que o teu marido não está. Ou vice-versa, você homem está guerreando, mas a tua esposa não está. Você mãe está guerreando, mas o teu filho não está.
A salvação ela é individual. O que a gente pode fazer é o quê? Orar e clamar para que os olhos se abram e que o Espírito Santo de Deus tenha acesso. Mas tem coisas, povo de Deus, que a pessoa vai ter que passar. Teve coisas que eu tive que passar para aprender e para ter intimidade, para poder ouvir Deus me chamando de volta. Eu precisei passar por tudo que eu passei. Não foi, a minha mãe não podia passar por mim, o meu pai não podia passar por mim. Quem teve que passar era eu, porque existia um plano sobre a minha vida, porque existia um propósito sobre a minha vida. E se eu não passasse, eu não talvez não teria escutado o que Deus me chamou. Filha, Michele, volta para os meus caminhos, porque eu preciso do que você carrega, porque eu preciso que você venha, filha, e caminhe comigo, porque eu tenho algo contigo. E se eu não tivesse passado, hoje eu não estaria aqui. Hoje as pessoas que são libertas e curadas, hoje vocês não estariam ouvindo essa ministração através da minha boca, talvez seria pela boca de outra pessoa, porque a palavra do Senhor, ela vai ser dita. Não importa como, ela vai ser dita. Mas quando Deus chama, Ele chama. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Então, povo de Deus, existem coisas que as pessoas vão ter que passar. E talvez você está sofrendo e você talvez está olhando pela perspectiva de que você é a salvadora e o salvador, e não é. É só Deus. Tira esse fardo de cima das tuas costas. Pega isso e coloca na cruz de Cristo. Pega isso e coloca nas mãos de Cristo. Você está suportando um fardo maior do que você pode suportar porque ele não te pertence. Verdade, eu me irrito com as pessoas porque eu falo, mas entrega nas mãos do Senhor. Amém? Entrega nas mãos do Senhor. Existem pessoas que é só Deus e elas. Por mais que você ame, por mais que você jejue, por mais que você fala, Senhor, mas é meu filho, Senhor, mas é meu cônjuge, eu não sei quem é. É só Deus. É só Deus. Se Deus não permitir essa pessoa passar por o que ela está passando, ela não vai ter o encontro verdadeiro e genuíno que ela precisa. Dói? Dói. A gente às vezes não quer que a pessoa passe talvez o que a gente passou. A gente não quer. Mas existem pessoas que só aprendem quando acontece. Quando a água sobe. Então, em nome de Jesus, coloquem, amém, nas mãos do Senhor. Estou passando isso com o meu filho. Gente, eu vejo, e isso daqui eu vejo que está acontecendo bastante. O número de filhos de cristãos que estão sendo atacados é muito grande. Filho de pastor, filho de só quem já entregou, só de entregar a vida para Jesus. Tipo, eu entreguei a vida para Jesus e a minha... Isso está acontecendo porque Satanás quer acabar com a próxima geração. Satanás quer acabar com a próxima geração. Gente, não pense vocês que só pelo fato de eu trabalhar com batalha espiritual, com libertação, que as coisas também não acontecem dentro da minha casa. Eu também passo as minhas lutas. Eu também tenho as minhas dificuldades. E tipo assim, e Deus começa, é o que eu falo, Deus começa a trazer revelação. E se você não tiver maturidade e sabedoria para discernir a situação, você acaba pegando, às vezes, raiva de Deus. Porque você fala, cara, como que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Não é o meu caso, para honra e glória do Senhor. Amém? Mas como que eu faço, Senhor? O Senhor me usa para libertar, o Senhor me usa para falar com as pessoas, o Senhor traz respostas, mas a minha casa, o meu filho está nessa situação. Porque não compete mais a você. Porque foge da alçada de ser mãe, foge da alçada de ser pai. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. O Espírito Santo de Deus não obriga ninguém a estar com ele. A pessoa escolhe se quer ou não quer.
A pessoa escolhe se quer andar com Deus, mas ainda fazer as coisas do pecado. É uma escolha. E por mais que quando você sabe que está fazendo a escolha errada, e aí Deus vai trazer a resposta, e Deus vai revelar. E olha, às vezes o Senhor traz coisas que você fala, meu Deus. Gente, eu vou compartilhar algo aqui com vocês. Eu tive um sonho de sábado para domingo. De sábado para domingo. E não foi um sonho bom. Eu sonhei que a minha filha mais velha estava na verdade foi assim um sonho. Eu sonhei que eu estava sentada numa mesa dessas de escola que põe ali, tipo, merenda das escolas, que é um bancão grande, e eu estava sentada assim com a cabeça assim. E aparecia uma mulher e ela me dava uma roupinha de bebê. E aí eu pegava e olhava assim, e aí eu falava, o que é isso? Aí ela pegava e falava assim, Deus mandou eu te dar essa roupa, porque você vai ter um filho. Aí eu pegava e falava assim, moça, acho que você está enganada. Não tem como eu ter um filho porque eu já sou operada. Mas, enfim, Deus é Deus. Se Ele quiser dar, eu estou aqui, eu aceito. Ela pegou e falou assim, não. E o Senhor me mostrou até um macacãozinho. Ele era um macacão amarelo por fora, desses de puffs bem gostosinho de ursinho, e por dentro era cheio de bichinho. Ela falou assim, é porque a tua filha vai ser mãe. Só que você vai cuidar da criança porque Deus vai recolher ela por conta da desobediência. Você imagina como eu acordei desse sonho? Eu acordei repreendendo, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha filha. Até que eu liguei para ela e contei o sonho. Gente, quando eu falo, é top sonhar, é muito top. É muito louco. Só que você está preparado para você ouvir que Deus pode recolher um teu filho por conta de uma desobediência? Por conta de estar andando de caminho de mão dupla? Cara, pensa como que foi o meu domingo. Eu passei o meu domingo chorando e clamando a Deus para Ele ter misericórdia. Eu falei, Senhor, assim como fez com Ezequias, Pai, prolonga. Se existe algo, prolonga. Permita que ela tenha tempo de se arrepender, Jesus. Eu chorava. A minha alma ficou estilhaçada. Deus revela. Deus fala. E aí? E aí? Eu contei para ela. Eu falei, filha, se existe algo, né, a minha filha mais velha, me conta. Porque você sabe que dos olhos do Senhor nada passa batido. E aí eu contei o sonho. E aí ela começou a me contar o que estava acontecendo. E aí, povo de Deus, eu falo para vocês. É fácil ser profeta? Não. Porque diversas vezes o Senhor já me trouxe a revelação que Ele iria recolher pessoas, mas nunca de uma forma tão clara de que se a minha filha não se consertar, Ele vai levar para Ele. E para uma mãe ouvir isso, dói. Por isso que eu falo que Deus primeiro corta aqui, para depois cortar aí. Tem coisas que ela vai ter que passar. E ela sabe de tudo. A minha filha, ela tem chamado de libertação. Ela tem chamado mais profundo do que o meu ainda. As duas. Vocês conseguem entender a ira de Satanás contra os filhos do Deus vivo de Israel? Vocês conseguem entender a trama que está sendo arquitetada para acabar com a próxima geração? E o que eu estou querendo dizer aqui com isso, por que eu comentei isso com vocês? Tem coisas que vai fugir da nossa alçada de mãe e pai. Eu trabalho com libertação. Eu já fiz libertação na vida das minhas filhas diversas vezes. Mas o que adianta eu limpar e ela não manter a casa limpa? A palavra fala. Você vai e não peque mais. Porque se você liberta e você não tem uma vida de mudança, de transformação, o que saiu vai embora e volta com mais 7. Eu posso fazer libertação todo dia. Se não mudar a conduta, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Então, povo de Deus, por que eu
contei isso aqui para vocês porque o Espírito Santo de Deus pediu para mim contar e porque vai de acordo com a ministração. Tem coisas que você vai ter que colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, que se cumpra a tua vontade e o teu querer. Para uma mãe ouvir que Deus vai recolher se a pessoa não se endireitar, é duro? É duro? Não é fácil. Dói muito. Só que eu falei, Deus está te alertando. Deus está te alertando. A única coisa que a gente pode fazer, povo de Deus, é orar. É só orar. E ainda meu marido pegou e falou assim, cara, como que Deus faz, né? Porque a gente estava para fazer o pré-lançamento da imersão de sonhos. Olha como que é. Às vezes a gente acha que é só um curso. Às vezes a gente acha que é só uma ministração, que é só uma live, que é só uma célula e nunca vai ser. Só uma live, só uma célula. Nunca vai ser só um curso, só uma ministração. Nunca vai ser só um culto. Tem muita coisa envolvida por detrás. Tem muita coisa envolvida por detrás. Para quem ministra a palavra, sabe o quanto é atacado. Para quem ministra a live, sabe o quanto é atacado. Para quem é ministro de batalha espiritual, para quem é ministro de libertação, sabe o quanto é atacado. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Nada disso me abala. Mas por que nada disso me abala? Porque eu aprendi a descansar no Senhor. Porque antes me abalava. Porque antes eu falava, não quero mais. Hoje eu só falo, Senhor, enquanto eu cuido dos teus, cuida dos meus. Eu estou fazendo o que o Senhor pediu para mim fazer. Só que eu peço que o Senhor cuide dos meus. E Ele tem feito. Mesmo acontecendo o que acontece. Mas acontece não porque Deus não está cuidando. Acontece por escolha. Então a gente precisa ter maturidade de tirar da conta de Deus o que não é da conta dele. Porque se está acontecendo algo com o fulano, com o ciclano de dentro da tua casa, com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha, não é porque Deus não está cuidando. É porque a pessoa escolheu. É escolha. E deixa eu te falar, só não aconteceu algo pior justamente porque Deus está cuidando. Porque Ele está sendo Deus. Porque enquanto tiver um remanescente, um santo lutando por essa vida, por essa casa, Deus vai continuar guardando. Porque é assim que a gente leu na palavra. Se tiver um santo, ali se torna santo. Se tiver ali um lugar, dentro daquele lugar, uma pessoa que busca a santidade, que adora, Deus vai guardar, Deus vai blindar. Só não aconteceu algo pior ainda, porque você ora, porque você jejua, porque você busca. E porque também não é o tempo. Então, o que eu quero dizer aqui é, lança tudo isso na cruz do Cordeiro, na cruz do Calvário. A tua parte você está fazendo. Mas para que Jesus tenha acesso, a pessoa tem que querer, porque Ele é extremamente gentil e educado. Ele não vai chegar sem ser convidado. Ele está esperando, mas a pessoa tem que querer. E a gente tem que fazer o quê? Somente orar. Somente orar. E buscar maturidade para as coisas que o Senhor talvez vai revelar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao Senhor, Senhor. Porque o Senhor falou conosco nesta manhã, a tua presença, Pai, foi palpável. Eu te agradeço pelas respostas, eu te agradeço, Pai, pelo direcionamento, eu te agradeço, Senhor, pelas exortações, eu te agradeço por tudo, Pai. Oh, Jesus, nós te damos graça. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Yahvé, Rakanta Labassomenehai. Obrigado pelo teu amor que transborda, o teu cuidado, Senhor, e respondeu os teus filhos nesta manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Yahvé. Obrigada, Pai amado, Pai querido,
pelo teu poder, obrigada pela tua glória, obrigada porque o Senhor tem nos estruturado a suportar o peso da tua glória. Obrigada porque o Senhor vai nos transicionar, Senhor, dos vales para o monte. E quando nós estivermos nos montes, nós conseguiremos reter a tua glória. Nós conseguiremos, ó Pai, fazer com que a tua glória fique solidificada dentro de nós e ela não se esvaia, Pai. Em nome de Jesus, porque nós vamos reter ela e nós vamos ser instrumento de manifestação e poder sobre todos aqueles que se achegam a nós, ó Pai. Obrigada, Pai, pelos momentos de dificuldade, Senhor. Obrigada por nos dar maturidade, Pai, e discernimento e entendimento para discernir os tempos e as estações. Que a unção do mês de Issacar, Pai, de discernir tempo de estações, recaia mais uma vez sobre esses teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que as tribos, Senhor, da unção, Pai, que a unção das tribos de Zebulon, que é, papai, em nome de Jesus, de provisões, de sementes, recaiam mais uma vez sobre eles. E eu declaro que essas sementes que são lançadas sobre eles agora são sementes de esperança, são sementes de fé, são sementes, papai, em nome de Jesus, de territórios que serão, em nome de Jesus, conquistados. São sementes de expectativa, são sementes de fé verdadeira e genuína, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E essas sementes, Senhor, em nome de Jesus, elas germinarão e elas darão frutos. Eles serão, Senhor, mantenedores de tudo isso que foi liberado de forma profética a todos aqueles que estão nas suas comunidades locais e principalmente dentro de suas casas, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, em nome de Jesus, sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, usa, Senhor, usa os teus filhos com poder, com autoridade, com unção. Alarga as estruturas espirituais, Pai. Senhor, às vezes nós sabemos que isto dói, mas nós sabemos que é para um bem maior. Só nos ensina, Jesus. Ensina os teus filhinhos, as tuas filhinhas, a suportarem o processo e a fazer desse processo, Pai, de crescimento e amadurecimento espiritual, a chegar na estatura de varão perfeito, eles possam passar esse momento, esse processo, andando de mãos dadas com o Senhor, olhando para o lado bom da história, Pai. Tira a parte negativa, Jesus. Mostra somente a beleza da tua santidade. Mostra, Senhor, somente a beleza, Pai, que é caminhar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas no dia de hoje. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, portas e compostas dos céus abertas. Eu declaro, Pai, que o Senhor continuará falando com eles, Pai, no profundo, no oculto, no secreto. Traz revelações, Senhor. Traz visões, Pai. Traz, Senhor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Em nome de Jesus, traz sonhos. Traz, Senhor, usa todas as ferramentas que o Espírito Santo de Deus tem, Pai, sobre essa vida, para que eles possam, Senhor, entender, Pai, discernir o tempo e as estações, Senhor. É o que eu oro e declaro, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês de uma forma sobrenatural.